Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vinda de cada um até aqui. Que tenhamos vindo para melhorar a nossa vida e não piorar, né? Vamos a Deus em oração e dar início ao trabalho nesta manhã. Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, Pai, para cumprir, obedecendo a Tua palavra. Pois o Senhor disse que não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. Queremos agradecer pelo local de congregar-nos, ó Senhor. Abençoe, Senhor, este lugar. E os que vêm até aqui em busca de consolo do Senhor, de bênçãos do Senhor, especialmente em busca de perdão. Que o Senhor nos purifique de todo pecado. Que o Senhor nos abençoe na nossa jornada. Que todos sejamos fortalecidos pelo Santo Espírito mediante a Tua palavra, para que possamos viver esses dias finais que antecedem a volta de Jesus, sempre vitoriosos sobre as forças das trevas. Pedimos que o Senhor abençoe Jerusalém com a presença do Santo Messias, para que haja paz em todo o mundo. Que o Senhor se compadeça do Brasil, essa nação onde moramos, esse país. E abençoe, Senhor, com governantes que temam o Teu nome e que dê bom exemplo para toda a nação. Livra-nos do mal, dos nossos inimigos e de cairmos em tentações. E abençoe esse tempo que segue, Senhor, de louvor, de adoração e de aprendizagem da Tua palavra. Damos graças por cada um do que estão tomando parte no culto hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo 6, do 1 ao 10, diz assim: Todos os céus estejam debaixo do jugo, considerando digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel, não o trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele é que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda, palavras de que nasce inveja e provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afoga os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessas cobiças se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deus abençoe sua palavra. Bom dia, meus irmãos. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Vamos, irmãos, vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. O irmão Márcio Araújo já leu. E os irmãos estejam com as suas Bíblias em mãos para compartilhar com o visitante que esteja ao seu lado e também para que você possa acompanhar o estudo da palavra do Senhor. Então, só alguns versículos que estarão aqui à frente. Os outros vocês terão que acompanhar, como os irmãos já estão vendo aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1.
Todos têm em vista, então vamos orar. Já foi feita a leitura, então vamos orar. Querido Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por ter nos trazido até a esse local, um local que o Senhor escolheu para a adoração do teu povo, para que a tua igreja se reúna aqui em Pedra Branca. E nós agradecemos ao Senhor porque tens preservado a igreja de Cristo aqui em Pedra Branca. E clamamos, Senhor, por misericórdia, que o Senhor se compadeça de cada um de nós que estamos na liderança, e pedimos também, Senhor, por outros líderes, pedimos pelo irmão Edelcio, ali na Mineirolândia, irmão Rogerson, irmão Bassa, pelo irmão Tony, lá em Bicuã, o Joãozinho, ali na cidade de Catunda, também o nosso irmão que está à frente do trabalho em Santa Quitéria, todos esses irmãos aqui da região, para que o Senhor preserve, Pai, porque Satanás ele tem lutado incansavelmente, especialmente em Crateús, trazendo tantas dificuldades, tantas tristezas no teu reino. E isso significa, Pai, mau testemunho, isso significa, Senhor, que as pessoas vão blasfemar do teu caminho por causa dos nossos erros. Por isso que nós estamos aqui. O Senhor, ó Deus, tem misericórdia, Pai, da liderança dessa congregação, dessa igreja, de todos nós, Senhor. O Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós sejamos fiéis e que as qualificações nós possamos desenvolver, sejamos exemplo. Pedimos pela tua igreja também, por cada marido, para que seja fiel à sua esposa, por cada esposa, Senhor, também, e que seja submissa, por cada rapaz, por cada moça, o Senhor esteja cuidando da pureza de cada um, e também, Senhor, das nossas crianças, Senhor. Ajuda essas famílias a permanecerem fiéis, e que os pais sejam exemplo para os seus filhos. Que o Senhor abençoe também esses irmãos que estão em casa, que estão acompanhando através da internet. Que o Senhor os ajude, Pai, a manterem ali um momento de piedade, de estar atento, vigilante, Pai, sabendo que mesmo distante está na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos meditar nesse texto da Sagrada Escritura, que nós temos começado já há alguns dias, o livro de 1 Timóteo, e agora chegamos neste capítulo 6, dos versos 1 a 10. Mas antes nós vamos lembrar um pouquinho daquilo que nós meditamos na semana passada, onde nós estudamos nos versículos anteriores do capítulo 5, a respeito de 3 assuntos, que foram a prebenda do pastor, ou seja, os honorários recebidos pelo trabalho realizado na obra de Deus, que é para o sustento do pastor, da sua família, algo que é bíblico, conforme os irmãos viram. Moisés mostrou essa realidade e o Senhor Jesus Cristo também aprovou. Então, quando Paulo ensinou essa verdade à igreja, ele não estava criando o ensino dele, não. Ele fundamentou em Moisés, aquele que é tão ovacionado pela nação de Israel, o líder de Israel, como também o Senhor Jesus Cristo, aquele que nós devemos honrar, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele a quem nós devemos estar nos prostrados diante dele e aceitar os seus ensinamentos. Observamos também sobre a disciplina de presbíteros de forma bíblica e, por último, nós meditamos sobre a escolha e ordenação dos mesmos, que foram assuntos que são altamente importantes para o bom desempenho, para o bom andamento da Igreja de Jesus Cristo. Hoje, com a graça de Deus, iremos meditar sobre as orientações
que Paulo deu a Timóteo a respeito do procedimento dos servos em relação aos seus patrões. Tanto como o servo deve proceder perante o senhor, o patrão, que é descrente, como também você que é como nós, como um servo crente, devemos proceder quando temos patrões que são crentes em Jesus Cristo. O outro assunto é sobre os falsos mestres, um problema sério que Timóteo teve que lidar ali na cidade de Éfeso. Todo pastor, quando vai para uma igreja, ele vai com muitas expectativas de ter um bom ministério, de ver pessoas adorando a Deus, andando em santidade, glorificando a Deus, pregando a palavra de Deus, de ver uma igreja missionária, de ser usado por Deus também, que é uma nova etapa na sua vida. Mas eu fico pensando em relação a Timóteo. Ele já foi sabendo o que ia enfrentar lá. Foi para combater falsos ensinos, para lutar contra lobos vorazes que estavam querendo destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos agora para o primeiro ponto, como os irmãos já estão vendo aí. O primeiro ponto é, em primeiro lugar, Paulo instrui Timóteo como deveria proceder os servos cristãos em relação aos seus patrões. Naquela época, segundo os historiadores, calculam que a metade da população dentro do Império Romano era constituída de escravos. Então, a grande quantidade de pessoas eram escravos no Império Romano. E muitos deles eram cultos, tinha também escravos que eram instruídos, mas, para fins legais, eles não eram considerados como seres humanos, porque os patrões, os senhores, eles tinham domínio total sobre o escravo era comprado e ele pertencia àquele homem. E eles eram submetidos a torturas e até execuções sumárias. Então, eles eram como as pessoas, os senhores agiam como não fossem seres humanos. Tratavam muito mal essas pessoas. Só que, do início da igreja do Senhor Jesus Cristo, alguns servos, eles conseguiam uma folga, e quando eles conseguiam uma folga do trabalho, eles compareciam às congregações bíblicas, porque lá não havia divisões de classes sociais, então eles, sabendo ali que todo mundo era junto, todo mundo era igual, não havia acepção de pessoas, então eles gostavam muito de participar, de chegar nessas congregações. E muitos desses escravos ouviam o Evangelho e se arrependiam dos seus pecados, reconheciam que eram pecadores perdidos e criam em Jesus Cristo, se convertiam a Jesus Cristo, e ali eles eram libertados dos seus pecados, eram libertos da condenação eterna. No entanto, irmãos, começou a surgir um problema. Qual foi esse problema? É que alguns servos usavam a liberdade recém-descoberta em Cristo Jesus como desculpa, tanto para desobedecer os senhores, como para desobedecer os patrões, ou mesmo para afrontar essas pessoas. Isso se tornou um mau testemunho ali perante a sociedade. Esses servos achando agora, olha, eu estou liberto em Cristo. Eu recebi a minha libertação das garras de Satanás, do pecado. Tenho a certeza da vida eterna. Agora eu sou um filho de Deus, então não vou mais me submeter a essas pessoas, não. Então, começou esses problemas. Foi por isso necessário Paulo escrever para Timóteo, a fim de orientar esses irmãos que a liberdade em Cristo não alterava a posição social. Eles eram servos e, como servos de Cristo Jesus, tinham que serem submissos aos seus senhores, que era para glorificarem o nome de Deus, para que Deus fosse honrado através da vida desses homens. Inclusive, depois desses ensinamentos do apóstolo Paulo, que foi dado às igrejas, como aqui foi dado à igreja de Éfeso, você vê também, eu acho que em Colossenses, esse ensinamento, na carta aos Efésios também, houve uma mudança em que os
servos, os escravos que eram crentes, começaram a ser vendidos mais caro, porque eles queriam aqueles homens, porque aqueles homens eram pessoas que cumpriam suas tarefas, eram pessoas que não criavam problemas com eles, devido ao bom testemunho que eles estavam dando. Então, continuando, meus amados, vejamos as orientações repassadas para os servos crentes em Jesus Cristo. Nós vamos observar aqui nos versos 1 e 2 duas orientações. A primeira orientação, mais adiante, é servos que tinham patrões descrentes. Paulo tratou com esses servos cujos patrões não eram crentes. Olha o que diz o verso 1 na sua Bíblia. Lê aí na sua Bíblia para você ver. Acompanhe. Diz: todos os servos que estão debaixo de jugo, que estavam debaixo da submissão do patrão, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, ou seja, o próprio patrão, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Veja, a preocupação de Paulo era com o testemunho da igreja. A preocupação de Paulo era com a glória de Deus. Esta é a preocupação de cada pastor. Não é pegar no pé dos irmãos, mas de ensinar as Escrituras e verem os irmãos honrando a Deus e não dar motivo para o mundo estar zombando do nome do Senhor Jesus Cristo por causa de um mau testemunho. Então, o ensino do Senhor para os servos crentes é que, em vez de serem submissos aos patrões, eles deveriam, em vez de serem submissos aos patrões, eles deveriam considerar seus senhores dignos de toda a honra. Isso significa que eles agora deveriam respeitá-los, trabalhar em obediência e fidelidade. A razão principal era o testemunho perante aquele homem incrédulo, para que aquele homem, aquele patrão incrédulo, no dia da visitação, ou seja, no dia em que ele ouvisse a palavra de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo trabalhasse no coração dele, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e aquela pessoa iria lembrar que tinha um servo que era, e viu a transformação que Deus fez no coração daquele servo e que podia também fazer no coração dele. Esta era a preocupação, queridos irmãos. Agora, se o servo crente agisse de forma rude e rebelde, aquele homem iria blasfemar o nome de Deus e da fé cristã. Olha aí adiante esse próximo versículo aqui, Romanos 2 e 24. Olha o que Deus diz aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Aqui ele está dizendo, é entre os pagãos, no mundo, nas pessoas lá fora, por vossa causa. Ou seja, o nome de Cristo, irmãos, hoje ele está sendo blasfemado em muitas empresas por causa de mau comportamento de crentes. Crentes que dão migué na hora do trabalho, crentes que colocam a empresa na justiça, crentes encrenqueiros. Eu conheço um irmão lá em Crateús, ele era descrente e trabalhando numa empresa e tinha um homem que era crente. E aquele homem, em vez de apaziguar, de ajudar os outros trabalhadores a não querer fazer uma rebelião, ele foi o principal, ele que liderou uma rebelião, e quando o patrão chegou, quando o líder chegou, estava todo mundo parado. E aquele irmão, mesmo sendo descrente, achou aquilo horrível. Graças a Deus que o nosso irmão, aquilo não foi um tropeço que viesse atrapalhar, prejudicar a conversão dele mais tarde. E hoje tem sido um servo fiel que tem muito nos ajudado ali na cidade de Crateús. Agora, meus irmãos, nós vamos para a segunda orientação: servos que tinham patrões crentes. Então, Timóteo, ele orientou esses servos cujos patrões eram crentes. Ele diz assim,
Verso 2, acompanhe na sua Bíblia. Também os que têm Senhor fiel, seja crente em Jesus Cristo, não o tratem com desrespeito, porque é irmão em Cristo, né? Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Então Paulo diz, olha, Timóteo, você deve ensinar essas verdades. Tanto a verdade anterior, para o crente que trabalhava com o patrão descrente, como o crente que trabalhava com o patrão que era crente em Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, alguns servos cristãos, eles estavam sendo tentados a relaxar, porque o senhor dele era crente, também era irmão em Cristo, e sendo irmão em Cristo, iguais como membros do corpo de Cristo, eles achavam que ele não poderia exercer a função de patrão. Então, já que ele não podia, ele não ia torturar, já que ele não ia matar, já que ele não ia estuprar as moças que eram escravas, então agora ele ia relaxar. Não, eles achavam que ele não ia dar bronca no sentido de desenvolver o trabalho. E começaram a fazer isso. Isso se tornava um mau testemunho, irmãos. Então, Paulo ensina que, nesse caso, você é crente e o patrão é crente também. Eles deveriam demonstrar respeito e trabalhar ainda mais para que ambos fossem uma bênção na comunidade, para que o patrão, para que o servo se tornasse uma bênção na comunidade, porque os outros donos de engenhos, donos de terras, iriam ver o testemunho bom, o desenvolvimento do trabalho nas terras daquele homem e um bom testemunho, como eles trabalhavam em união, ali não havia tortura, mas mesmo assim os trabalhadores se dedicavam, eles trabalhavam com zelo, com dedicação, eles davam um bom testemunho, isso era um bom testemunho perante a comunidade. Um exemplo aqui, irmãos, por exemplo, nós temos aqui o Instituto Educacional Elim e nós sabemos que os irmãos, eles servem aqui, é um ministério. Agora, mas se de repente vocês fossem tentados a relaxar e não querer aceitar a ordem dos superiores, já imaginou que isso acontecesse com um, né? De repente começasse a se relaxar no trabalho. E sendo um trabalho exercido por crentes, daí é que nós devemos nos empenhar cada vez mais para que Cristo seja honrado, para que as pessoas possam ver a diferença, como é que vocês cuidam das crianças, o cuidado que têm, a dedicação nos estudos, a dedicação nos ensinos, o zelo, o cuidado de levar um aluno que está com dificuldade na sua casa, ali meia hora para dar um reforço para que ele desenvolva. Isso é um bom testemunho, isso é ser uma bênção para a população, para a comunidade pedra-branquense. Isso pode acontecer, a pessoa ser tentada, eu estou aqui, nós somos todos crentes, então eu vou relaxar, eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou ficar, não estou nem aí, mas não é assim. Onde nós servimos e servimos numa comunidade que tem crente, aí é que a gente deve trabalhar mais e mais, assim como o apóstolo Paulo ensinou. Certo pastor nos Estados Unidos, ele aconselhou uma moça que tinha pedido demissão do trabalho secular e foi trabalhar numa instituição cristã. E lá ela disse que pensava que ia ser o céu na terra, que ali ela ia trabalhar com muita tranquilidade. E como aconteceu alguns problemas, que ela era cobrada, ela ficou desiludida e veio pedir conselho ao pastor. Qual foi o conselho que o pastor deu? Trabalhar mais e mais. Depois, perguntou a ela, disse, os problemas foram resolvidos. Por quê? Porque ela agiu biblicamente. Então, o crente trabalhando com outro crente, ele deve trabalhar mais e mais. E, como a Bíblia já manda, já mostra como é que o senhor, o patrão, deve também tratar o seu servo
que é crente em Jesus Cristo, como também aquele que não é crente em Jesus Cristo. Continuando, meus irmãos, John MacArthur, ele disse o seguinte, John MacArthur: trabalhar para outro crente deveria render um serviço mais leal e diligente, motivado pelo amor aos irmãos. Como é que o crente é conhecido como discípulo de Cristo? É pelo amor aos irmãos. O pastor Monelli costuma dizer que o amor é a identidade do cristão. Por quê? O crente trabalhando com outro crente, o amor, isso deve gerar diligência, dedicação, mais zelo pelo trabalho. Esses versículos, irmãos, também nos ensinam duas lições. Esses versículos nos lembram que, por mais baixa que seja a posição na escala social, como eram no caso aqui escravos, uma pessoa tem toda a oportunidade de mostrar bom testemunho de Cristo, trazendo glória ao seu nome. Não importa qual o trabalho que você exerça, não importa o trabalho que você faz. Olha, irmão, todo trabalho é digno. E ali é um local que Deus está te colocando para que você glorifique a Deus, para que você dê um bom testemunho, para que você seja um crente diferenciado ali. Outra lição: todo cristão verdadeiro deve estar ciente de que é escravo de Cristo, que ele é um servo de Cristo, comprado por um preço que não pertence mais a si mesmo. Agora, ele não é dono de si. Agora ele é um escravo de Cristo. Ele foi comprado por um preço muito alto, que custou o sangue de nosso Senhor. Agora ele é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é seu Senhor e merece o melhor: o espírito, a alma e o corpo do cristão. Ele merece tudo, porque você é um servo do Deus Altíssimo. Dando continuidade, meus queridos irmãos, nós vamos agora para o segundo ponto da nossa reflexão. É um pouco maior. Aqui, em segundo lugar, Paulo instrui Timóteo a respeito dos falsos mestres. Ele vai agora instruir a respeito dos falsos mestres. Continuando, como os irmãos sabem, uma das razões de Timóteo ter ficado em Éfeso foi para combater falsos ensinos. Você deixa a sua Bíblia marcadinha aí, um folheto, e volte um pouquinho para 1 Timóteo 1 e 3, onde diz assim, 1 Timóteo 1 e 3, a palavra do Senhor. Paulo disse para Timóteo: olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Como eu falei, Timóteo já sabia o que ia fazer, né? Era combater, lutar com pessoas duras, com pessoas rebeldes, com lobos vorazes. É provável que Paulo visitou Éfeso com Timóteo depois da sua primeira prisão na cidade de Roma. E agora, quando Paulo se mudou para a Macedônia, então ele instruiu Timóteo a ficar ali para combater os falsos mestres. Quer dizer, aqueles falsos mestres, aqueles lobos vorazes que Paulo tinha dito no livro de Atos, que ele tinha previsto, queria invadir aquela igreja e tentar destruir aquela igreja, tinham chegado. E era o momento de Timóteo ali ficar para combater esses falsos ensinos, para que os ensinos não atrapalhassem e prejudicassem a igreja de Cristo. Continuando, meus irmãos, já estudamos aqui, durante esses dias, Paulo refutando os ensinamentos desses falsos mestres. Vai mais adiante aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 3. Ele diz assim aqui, 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos vem desde o início da igreja, a ressurreição de Cristo até hoje, os últimos tempos, os últimos dias. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira
e que tem cauterizado a própria consciência. Olha os ensinos de demônio aqui, verso 2. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esses falsos mestres, ali na cidade de Éfeso, eles estavam ensinando salvação através de abstinência de alimentos e proibição de casamento. Ou seja, era que a pessoa não podia ter prazer com coisas lícitas, como a alimentação que Deus criou para nós recebermos com ações de graça. Com o casamento que Deus criou, que é algo prazeroso também. Não podia, que é para sacrificar seu corpo. Então era salvação por obras. A pessoa, um tipo de salvação por obras que estava ensinando ali. E ainda hoje esses ensinamentos, que são ensinamentos de demônio, como a Bíblia diz, existem. A maior religiosidade desse país ensina, né, que o chefe, o líder, ele não pode casar. Recentemente nós vimos, né, nesses dias, principalmente antes de ontem, as pessoas com abstinência de alimentos, né, achando que é um ensinamento que está se sacrificando, que através daquilo vai se aproximar de Deus, que pode até adquirir a salvação. E não é, amados. É um ensino de demônio, não é um ensino de Deus. Então, Timóteo teve que combater esses ensinamentos ali naquela cidade. Dando continuidade, meus queridos irmãos, Paulo ali identificou algumas características dos falsos mestres. Ele vai mostrar agora algumas características desses falsos mestres. A primeira característica diz: os falsos mestres ensinam outra doutrina. A primeira característica de um falso mestre é ensinar uma outra doutrina. Diz aqui em 1 Timóteo 6:3, olha, a parte A. Ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina, ou seja, um ensino antibíblico. A outra doutrina é qualquer ensino que não concorde com a revelação de Deus através da Escritura. É qualquer ensino, irmão, que não concorde com esse livro precioso que é a palavra do nosso Deus, que não pode ser mudada, não pode mais ser acrescentada. A gente pode ver isso quando Paulo escreveu aos Gálatas, quando os judaizantes chegaram ali. Paulo ensinou que a salvação era unicamente pela fé em Cristo Jesus. Aí, de repente, chegaram os judaizantes e Paulo disse: me admira. Então, como é que vocês estão passando tão depressa para uma outra doutrina? Aí, Paulo teve que combater. E ele diz aqui, como os irmãos estão vendo aqui, ele diz: mais ainda, que nós, ou seja, Paulo e seus companheiros, ou mesmo um anjo, vindo do céu e vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema é a mesma palavra no grego, anátema, que significa devotar alguém ao inferno eterno. Dá a ideia de amaldiçoado. Então, a pessoa que acrescenta uma doutrina está sendo devotado ao inferno, à condenação eterna, à perdição eterna. E a gente observa também que esses judaizantes que estavam ensinando, acrescentando o plano de salvação, eles estavam ensinando outra doutrina que era salvação pela fé e sustentada pelas obras. Então, essas pessoas estavam sendo devotadas ao inferno pela heresia demoníaca que eles estavam ensinando, irmãos. As pessoas dizem: não, você não é salvação somente por fé em Cristo. Você tem que guardar a lei. Você tem que circuncidar-se. Você não pode comer determinados alimentos. Nada de comer carne de porco, porque se você comer, você não pode ser salvo. Era isso que estavam ensinando. E doutrinas que hoje também, irmãos, existem em algumas igrejas. E muita gente acha que tudo é a mesma coisa. Não é de Deus, não, irmãos. Nós temos que observar que existem doutrinas que são demoníacas e Paulo é muito claro aqui: qualquer ensino
que vá além daquilo que está escrito nas Escrituras, é anátema. Quer dizer, a pessoa será devotada ao inferno. É maldição, é algo amaldiçoado, meus queridos e amados irmãos. Dando continuidade, queridos, vamos para a segunda característica de um falso mestre. Aqui também no verso 3, acompanhe na parte B. Eu vou ler o versículo todo. Diz: se alguém ensina outra doutrina, nós já observamos, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os falsos mestres não concordam com a sensata e edificante palavras de Jesus Cristo. Eles não concordam. Os falsos mestres não concordam com os ensinos do Senhor quando ele estava aqui na terra. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, ele mostrou claramente nos evangelhos que ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ou seja, ele era 100% Deus e 100% homem. E os falsos mestres, eles discordam. Eu vi recentemente um rapaz que se diz pastor de uma igreja em Goiânia, e ele defendendo com unhas e dentes que durante o ministério de Jesus Cristo, no ministério terreno, Jesus Cristo aqui esteve apenas como homem e não como Deus. Irmãos, isso é uma aberração. É uma doutrina que estava sendo ensinada lá na cidade de Colossos, quando Paulo esteve lá, e Paulo escreveu uma carta, ou melhor, ele não esteve ali naquela igreja, mas uma pessoa que aprendeu com ele em Éfeso, fundou aquela igreja, ele soube notícia daquela igreja, então, e ele ficou preocupado e escreveu a carta aos Colossenses. Aqui em Colossenses 2, 8 e 9, ele disse assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza. E esse rapaz que ele gosta de debater, que é lá de Goiânia, ele se considera um filósofo. Ele diz que ele é um filósofo. Ele se diz pastor e filósofo. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora o verso 9, olha aí, irmãos, a nata da doutrina, diz: porquanto nele que é em Cristo, habita corporalmente, ou seja, no corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade. Aqui nós chamamos de união hipostática, que é um termo na teologia que mostra que a união perfeita de Jesus Cristo, tanto a união da parte humana como da divindade. 100% Deus e 100% homem. Segundo o pensamento filosófico daqueles dias, dos gregos, a matéria é má e o espírito era bom. E sendo a matéria má e o espírito bom, era inadmissível pensar que Deus assumiria o corpo humano. Ou seja, era inadmissível que Deus se tornasse homem, como ele se tornou, para dar a sua vida por nós. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele refuta, mostrando que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. E nós podemos ver isso, irmãos, claramente nos evangelhos, especialmente no evangelho de João, onde Jesus Cristo ali era homem, mas também ele era Deus. Tantos e tantos milagres foram feitos para mostrar às pessoas que não estavam acreditando na divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que uma pessoa em nossos dias, em tantos ensinamentos, ainda ficam defendendo essas barbaridades contrárias à divindade do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade, nós vamos à terceira característica de um falso mestre. Os falsos mestres rejeitam o ensino que incentiva a santidade. Ele não aceita o ensino que conduz à santidade, que é um ensino importante dentro da igreja. Aqui em 1 Timóteo 6 e 3 ainda, na parte C, eu vou começar do início. Ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Ensino segundo a piedade. Irmãos, além de não concordarem
com as sãs palavras de Jesus Cristo. Essas pessoas ainda discordam do ensino conforme a piedade. O que é um ensino conforme a piedade? É aquele ensino bíblico que conduz à santidade. Aqueles ensinos que o pastor Manuel tem pregado à noite, dizendo: irmãos, nós temos que viver em santidade. Aquele ensino da Bíblia que mostra que você precisa mudar. Aquele ensino que transforma o seu coração, que fala ao seu coração. Todo ensino que não se baseia na Escritura sempre resultará numa vida sem santidade. Em vez de piedade, o pecado é a marca dos falsos mestres. Por exemplo, veja aqui em 2 Pedro 2:20, aqui pessoas que passaram na igreja, ouviram o ensino da verdade, o ensino bíblico que conduz à piedade. O que foi que essas pessoas fizeram? Eles não se converteram e voltaram para o pecado. Isso acontece demais, meus amados irmãos. Olha o que diz aí. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, eles ouvem a verdade, mas depois retornam para o mundo. E o estado dessas pessoas é ainda pior. Versículo 21, diz: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E o versículo 22 diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Vocês já viram? O cachorro, ele vomita e depois come novamente. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu era criança e sempre meu pai tinha porcos no chiqueiro, porque naquela época muitos trabalhadores apanhando algodão e precisava de tirar muita gordura. Naquele tempo não tinha óleo, nos anos 70. Assim, tinha, mas era muito caro. Então você produzia a gordura de porco e também a carne do porco para dar comida aos trabalhadores. E a minha mãe, ela banhava os porcos. Na mesma hora ele ia lá para a lama se espojar. Da mesma forma, irmãos, acontece com os falsos mestres. Eles passam apenas por uma reforma moral, chegam na igreja, passam por essa reforma moral, mas não nascem de novo e voltam à prática do pecado. Isso é triste. A lição, irmãos, indo adiante, irmãos, a lição é: a reforma sem transformação real não apenas inútil, mas também perigosa, pois pode criar no indivíduo uma falsa sensação de segurança, né? A pessoa pensa que está seguro. Eu estou na igreja, eu participo, eu frequento determinado dia, então eu estou seguro ali. Eu vi recentemente um testemunho de uma moça que disse que há 5 anos não estava mais indo para uma determinada igreja, mas na época que eu me converti àquela igreja, ela dizia, eu vi muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que mexeram com o meu coração, batismo com o Espírito Santo, coisas que me levaram a eu ficar quase flutuando. Irmãos, é uma falsa segurança. A coitada nunca nasceu de novo. Ela não falou que um dia ela reconheceu que era uma pecadora perdida, estava condenada ao inferno e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A única maneira, irmãos, de receber a nova natureza é por meio do novo nascimento. Uma pessoa só pode nascer de novo quando se arrepende diante de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas aí, que estavam no meio da igreja naqueles dias, e em nossos dias também existem muitos, eles são apenas convencidos do pecado e não convertidos. A fé dessas pessoas é uma fé apenas intelectual. É uma fé, às vezes, de demônios.
Mas não é a fé salvífica, a fé verdadeira, que você crê em Jesus Cristo e que você persevera ali andando com o Senhor. Continuando, meus irmãos, a quarta característica de um falso mestre. O falso mestre é orgulhoso. Aqui em 1 Timóteo 6, 4 e 5, parte A, acompanhe, diz: é enfatuado, ou seja, arrogante, doente, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, aquelas discussões acaloradas. Como nós notamos, os falsos mestres, eles são soberbos, eles são arrogantes, eles professam ter conhecimento superior, mas, na verdade, nada sabem do que estão falando. Eles têm mania por questões e contendas. Eu fico vendo aqueles velhinhos que são defensores do unicismo. São unicistas, não são trinitarianos. Pessoas idosas, mas como eles gostam de debater, como eles gostam de confusão. Eles pagam para participar de um debate. Pessoas já muito idosas, mesmo defendendo uma doutrina errada, mas está ali, gosta de questões, de contendas com as outras pessoas. Você vê por aí pessoas que saem de casa em casa e procurando as pessoas, procurando um crente novo convertido, que é para discutir e tentar convencer aquela pessoa a seguir os seus ensinamentos. Esse termo aqui, que foi traduzido no versículo que nós lemos, que por enfatuado significa cheio de desejo mórbido, doente. Então, o resultado do ensinamento não espiritual dessas pessoas é o quê? Está aí no versículo: é inveja, é provocação, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim. Então, os seus discípulos vão aprender os ensinamentos do seu mestre. Em vez de ensinarem as sãs palavras de Jesus Cristo, ensinam palavras que produzem pessoas doentes espiritualmente e não pessoas piedosas. De vez em quando, irmãos, nós estamos nos deparando com vídeos na internet de pessoas brigando por cargos em igrejas, brigas em reuniões de convenções. Eles filmam e ainda jogam na rede. Que coisa triste. Por que eles fazem isso? Filma aquelas brigas e joga na rede. Se fosse um salvo, faria isso? Não, porque ele disse, isso vai ser um tropeço para a vida das pessoas, irmão. E eles fazem isso, não sentem nenhum tipo de vergonha. É o que acontece, meus amados irmãos, como disse o profeta Jeremias, em Jeremias 6 e 15, veja aí mais adiante. Olha o que Jeremias disse: serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. O capítulo 8 também mostra isso. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Essas pessoas, eles fazem isso porque eles não sabem nem o que é envergonhar-se. É isso que nós estamos vendo no meio evangélico dos nossos dias. Pessoas, como o pastor Manuel diz, né? Não tem vergonha sem ter. Como é que vai ter vergonha? A pessoa não tem. Não sente vergonha daquilo. Não sabe nem o que é envergonhar. Essa é a situação, irmão, dessas pessoas. A quinta característica, irmãos, adiante. Os falsos mestres imaginam que a piedade é uma grande fonte de lucro, que uma vida piedosa, que uma pessoa ser um líder, é uma grande fonte de lucro. Olha o que diz 1 Timóteo 6 e 5, parte B. Diz: pois por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, que é uma vida de comunhão com Deus, uma vida próxima de Deus, é fonte de lucro. Esses homens, queridos irmãos, são privados da verdade, porque eles tiveram o conhecimento da verdade, mas eles rejeitaram. Tiveram muitos tempos em igrejas, ouviram a verdade, mas rejeitaram. Eles supõem que a piedade é grande fonte de lucro, e por isso eles escolhem, como profissão, serem mestres para lucrarem com esse trabalho. E eles se aproveitam das pessoas para enganarem, da boa fé das pessoas.
Em 2023, eu estava vendo um grupo de homens que se diziam pastores, entre aspas, que enganavam pela internet. E as pessoas caíam, estavam ricos, né? Eles diziam que se você mandasse R$ 25, iria ganhar 1 octilhão. Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa cifra. Se a pessoa desse R$ 2.000, ele iria ganhar 350 bilhões de centilhões de euros. E muita gente aqui no Brasil caiu nas mãos dessas pessoas. Essas pessoas se diziam pastores, porque eles achavam que a piedade é uma grande fonte de lucro. Vejam o que Pedro escreveu, meus irmãos. Em 2 Pedro 2:2, ele diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade tem sido infamado por causa dessas pessoas. Muita gente diz: olha, todo mundo é igual, todos são iguais. Isso é triste, meus irmãos. E continua Pedro dizendo: também movidos por avareza, né, que é o amor ao dinheiro, farão comércio de vós, é o que eles fazem, com palavras fictícias. Para eles, ou seja, para essas pessoas, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Que tristeza! Essas pessoas, infelizmente, irão para o inferno. Esses falsos mestres não têm amor pelas almas perdidas. Esses falsos mestres, o amor deles é ao dinheiro. Agora, meus irmãos, continuando aí, para advertir Timóteo e nos advertir também, Paulo apresenta 3 ensinos sobre o perigo da ganância. Ele vai mostrar 3 ensinos o perigo da ganância, para que as pessoas não venham seguir o exemplo desses falsos mestres. O primeiro ensino, os irmãos podem observar aí, é que a riqueza não traz contentamento. Riqueza não traz contentamento. Pode trazer muitas dores às vezes. Não estou dizendo que a pessoa não deve trabalhar para adquirir as suas riquezas, mas lembrando que Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E ter cuidado para Deus ser honrado na vida dessa pessoa. Aqui no verso 6 ele diz, observa aí, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Verso 8, tendo sustento com quem nos vestir, estejamos contentes. Essa palavra aqui que Paulo usou, contentamento, significa uma suficiência interior que nos mantém em paz, independente das dificuldades que nós estivermos passando. O verdadeiro contentamento vem de um coração piedoso e não do dinheiro. Quando o crente é piedoso, mesmo nas dificuldades, ele vai sentir essa paz. Paulo usou a mesma palavra, irmãos, em Filipenses 4:11, quando ele diz: porque nada temos trazido, ou melhor, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Devido a Paulo ser um homem piedoso, em qualquer situação, ele diz, tanto de pobreza como de riqueza, tanto de sofrimento, quando eu estava bem, eu era contente. Eu tinha esse contentamento. Paulo tinha esse contentamento, ao ponto de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que as pessoas usam muito mal esse versículo até para dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece, até mesmo para fazer a maldade contra outro crente. Não era isso que Paulo estava ensinando. Era que ele servia a Deus, o Senhor fortalecia para que ele fosse fiel em qualquer situação. Meus irmãos, o segundo ensino contra a avareza é que a riqueza não é duradoura. Riqueza não é duradoura. Quantas pessoas você conhece aqui em Pedra Branca que tiveram muitas coisas e perderam tudo? Aqui no versículo 7, acompanhe e diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Hoje eu fiz o devocional baseado aqui nessa passagem. Quando uma pessoa morre e o espírito deixa o corpo, não pode levar nada consigo, porque quando veio, nada trouxe. O que ela tem vai para os herdeiros, ou mesmo para uma instituição filantrópica, se ele tiver doado. Antes da morte, Alexandre o Grande,
ele disse o seguinte: quando eu morrer, carreguem o meu caixão com as minhas mãos repousando descobertas, para que todos possam ver que elas estão vazias. Então, aquelas mãos que empunharam espadas, que venceram guerras, que subjugaram reis, que fez tantas coisas, agora estavam sendo enterradas sem nada, irmãos. Esta é a situação de cada pessoa ao morrer. A riqueza não é duradoura. A resposta para a pergunta, quando alguém morre, às vezes as pessoas ficam perguntando: quanto ele deixou? É do conhecimento de toda a resposta. Tudo. Ele deixou tudo. Inclusive, a roupa do defunto não tem bolso. Pode olhar o paletó de uma pessoa que morre. Você pode ir aqui na funerária aqui de Pedra Branca e você vai ver isso. Tem as roupa bonita. Você quer, essa roupa é tanto, essa aqui é tanto, essa aqui é tanto, ele diz. Aí, mas não tem bolso. Por quê? Porque nada a pessoa pode levar. E por último, irmãos, para nós terminarmos, o terceiro ensino sobre a questão da avareza é que o desejo por riquezas conduz ao pecado. É muito perigoso. O crente, ele deve trabalhar com afinco o seu sustento e que, se sobrar, se Deus abençoar com riqueza, graças a Deus por isso. Deus não está proibindo isso, mas deve ter muito cuidado. O verso 9 diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Oh, quantas pessoas vão para o inferno porque não querem Cristo, preferem o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar, o Deus Mamon. Verso 10, porque o amor do dinheiro, não está dizendo que é o dinheiro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Vejam, alguns crentes se desviaram, e muitos crentes têm se desviado ainda hoje. Eu conheci pessoas assim. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, meus irmãos, o desejo de ficar rico leva a pessoa a praticar atos desonestos, leva a pessoa a jogos, principalmente nos nossos dias, essa questão das bets, que a pessoa está em casa, perde tudo que tem. Quantas pessoas estão sofrendo? Tantas pessoas que já venderam a casa, venderam até a casa dos seus pais, jogando tudo, se viciam nesse tipo de coisa, ficam numa situação precária. A pessoa se envolve com fraudes, com roubos, e até assassinatos, como muitos têm acontecido. Pessoas assassinam até familiares pensando em riquezas. O amor ao dinheiro traz ao crente muitas dores, como é o caso de perder os filhos para o mundo. Ixi, como é triste, trazido muitas dores. O pastor José Infante, ele sempre diz uma coisa: olha, pai, cuidado, o seu filho está te observando. Ele está te observando como é que você trata o domingo. O que é que você faz no domingo? Talvez você vá trabalhar, inventar de trabalhar uma coisa que nem precisa naquele dia. Vai lavar o carro. Você vai, eu não vou fazer compra hoje, não vai para a igreja. O teu filho está vendo. E o que é que vai acontecer mais tarde? Ele não vai valorizar vir ao culto. Não vai, de forma alguma. Então, o amor ao dinheiro, irmãos, tem trazido muitas dores para muitos crentes. Irmãos, quem coloca as coisas materiais em primeiro lugar, negligencia as espirituais, porque a pessoa deixa de ler a Bíblia, de orar e de cultuar a Deus. William MacDonald escreveu: 2/3 de todas as brigas, disputas e processos judiciais do mundo surgem de uma simples causa, que é dinheiro. É dinheiro, irmãos. E por último, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Não dá certo. Por isso é que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, no dia a dia. E
o devocional, que é tanto enfatizado aqui nessa igreja, e até mesmo nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando os irmãos vão responder à presença, isso, irmãos, pode se tornar cansativo, pode se tornar enfadonho para vocês, mas é de suma importância, é abençoador para qualquer um de nós, porque no momento que nós deixamos isso, no momento que nós deixamos de orar, de ler a Bíblia e de cultuar a Deus, de vir aos cultos, nós enfraquecemos e pode acontecer a mesma coisa aqui, nos desviar e vir muitas dores para a família por causa dos filhos que não vão querer seguir o Senhor Jesus Cristo. Pastor Manuel. Eu não contei, mas faltou muita gente hoje durante o tempo que o Prazo estava fazendo a chamada, né? E o que é que estava fazendo em casa, né? O domingo é o dia do Senhor. E hoje, especialmente, que é um dia em que é comemorado a ressurreição de Nosso Senhor. Se não valorizarmos pelo menos esse dia, o que é que vamos valorizar, né? É preciso que a gente considere isso. E além de outra coisa que o pastor falou, foi sobre a divindade de Jesus. Se Jesus não era divino, como ele podia salvar alguém, né? A divindade dele é falada desde o Velho Testamento, e é muitas vezes, mas eu vou usar apenas uma referência. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emmanuel, conosco, e El, Deus, né? Mais tarde, Mateus explica isso. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ele repete o que Isaías disse, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Então, se não foi Deus que salvou, então quem não crê na divindade dele está perdido. Porque só quem pode salvar é Deus, né? Pois bem, vamos orar, irmãos. Nosso Pai que está nos céus, te agradecemos pelo amor que o Senhor tem tido para com esta congregação, para com esta igreja. O Senhor tem abençoado aos irmãos com homens que trazem estudos que visa o crescimento espiritual de cada um. Ou seja, como plantas, nós estamos bem regados, bem adubados. Se não estamos produzindo, o problema não é na falta de cuidado do Senhor. Portanto, pedimos que o Senhor desperte essa igreja, para que todos possam ter um cuidado com a vida espiritual, cuidando de não somente receber, mas também dar. Já foi mostrado várias vezes aqui o exemplo de dois mares que existem na terra de Israel. O mar da Galileia recebe água constantemente, vindo pelo Jordão, lá da nascente que nasce no Monte Hermon. Água doce. E como o mar da Galileia serve água para o Mar Morto, ele sempre tem águas frescas e muita vida de peixes e aves ali ao redor do mar da Galileia. Enquanto que o Mar Morto fica recebendo a mesma água, mas não dá a ninguém. É um mar morto sem vida. Não tem peixes, não tem aves, não tem algas, somente muito sal. Senhor, que ninguém aqui venha se tornar como o Mar Morto, mas como o mar da Galileia, que recebe água e não fica só para si. Que estes ensinos não fiquem com as pessoas
só para eles, mas que possam compartilhar com outros e possam ser, como o Senhor comparou em João capítulo 15, galhos frutíferos da videira, conduzindo muitos a Cristo. Lembremos também que uma ovelha que não produz mais, ela é destinada ao matadouro. Aqueles irmãos que não testificam, que não se preocupam com a salvação dos seus conterrâneos ou da sua família, estão destinados a morrer, porque eles vão trazer problemas para a igreja. Aqueles que só se empanturram de conhecimento e não transmitem para os outros, acabam trazendo problemas para a igreja e sendo uma praga no meio da congregação. Foi assim que aconteceu com Judas Iscariotes. Sabia tanto quanto os outros, mas não se preocupava em conduzir outras pessoas a Cristo, se preocupava somente em ganhar dinheiro. E nós vimos pelas Escrituras o que aconteceu com ele. Pedimos que o Senhor desperte a cada um de nós. Nossa cidade está sofrendo falta de chuvas, falta de água. Há muitos anos com racionamento de água. E a cidade se tornando uma cidade violenta, com grupos de pessoas ligados a facções criminosas, outros grupos ligados à bruxaria, porque a igreja está calada. Nós tememos que seja uma armadilha, uma estratégia do diabo para apagar a igreja. Nós estamos nos 71 anos que foi fundada esta igreja. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, que cada um tenha responsabilidade para com o que ouviu. Pedimos que o Senhor nos leve agora para casa e nos traga à noite novamente. Abençoa Jerusalém com a tua santa presença que trará paz a todo mundo e abençoa o Brasil, que os crentes, os verdadeiros salvos, se levantem e falem de Cristo. Pelo menos convide pessoas para vir ouvir a tua santa palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe.